Nesta atividade, que é a segunda atividade da competência 2, editores de texto, como criar um documento dentro do Word ou dentro do Google, documentos Google, que fique exatamente igual a esse. Aqui nós estamos abordando a parte de inserir objetos. Então aí nós temos inserir cabeçalho e rodapé, inserir imagem, inserir uma tabela, inserir caixa de texto, inserir equação e símbolo e inserir Smart Art, que são os principais objetos que nós podemos encontrar aí dentro do nosso editor de texto. Então a ideia é vocês criarem e eu estarei aqui demonstrando como fazer. Vamos lá, pessoal? Bem, vamos iniciar então a explicação da segunda atividade, da parte do Word, onde a gente vai mostrar, exemplificar e exercitar o uso de inserir objetos. Então aqui nós temos um exemplo, foi passado para vocês, que você tem um cabeçalho, né? Então você tem inserir objeto cabeçalho, inserir objeto Smart Art, inserir objeto de tabela, ok? Então vamos lá fazendo aos poucos, tá certo? Primeiro, fazer o cabeçalho. Então, indo aí dentro do nosso Word, menu inserir, tem diversos botões, né? O que interessa para mim está aqui, inserir cabeçalho, e ele vai soltar vários. Eu vou colocar em branco, que é para criar exatamente do jeito que eu desejo, né? Então tá aí, o que eu digitar aqui em cima, tá reparando que tem uma linha aqui chamada cabeçalho. O que eu digitar aqui em cima é o meu cabeçalho. O que eu digitar embaixo é o corpo do texto. Lembrando que a ideia do cabeçalho é ele repetir em todas as páginas, né? O que eu escrevi aqui, ele vai ser repetido em todas as páginas. Essa é a ideia de cabeçalho. O pessoal chama também de papel timbrado. Aqui eu vou botar uma imagem, no caso ali foi um logo da empresa Microsoft, mas poderia ser qualquer outro tipo de logo, tá? A gente então iria procurar essa imagem. Estou indo aqui no Google, estou buscando. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo e vou copiar ele lá para dentro do meu cabeçalho. Botão direito, copiar imagem, Ctrl V. Bom, às vezes, né, o tipo tem site que ele não permite ou dificulta a cópia, né? Então esse aqui em especial, acabei pegando um que aí esse foi possível. Então estou diminuindo o tamanho, porque o cabeçalho é sempre tamanho pequeno, tá? O cabeçalho é sempre tamanho pequeno. Aqui existem uns espaços vazios, podemos assim dizer, que eu posso, através da ferramenta de desenho, recortar, né? Então eu posso clicar aqui, ó, formato de imagem, procurar cortar, olha lá, tem um botão cortar, e eu venho aqui e posso reduzir a minha imagem para um tamanho que eu acho melhor. Era um espaço em branco, posso dar mais uma reduzida, porque cabeçalho é tamanho pequeno. Por ser uma imagem, né, eu posso tentar deslocar ele para qualquer lugar, tá? Aqui então, no exemplo, empresas XYZ, e vou colar o texto. Do jeito que foi criado, repare que a imagem, né, ela está posicionada em relação ao texto, ela não permite
o texto ao lado, né? Se eu aumentar aí, ó, só uma linha que ela permite, as outras duas não. Então o pessoal tem muita dificuldade em relação a isso, posicionar ao lado. Tem gente que usa caixa de texto, né? Usa outros artifícios. Já vi gente colocar uma tabela. Fique à vontade, tá? Mas a maneira mais correta aqui seria eu clicar na imagem, ele abre esse botão e eu escolho, tá? Qual é o melhor tipo, né? Ou como eu quero posicionar o texto com a imagem. Nesse caso, o estilo quadrado seria o mais adequado, né? Então veja que ao fazer isso, ele praticamente já colocou o meu texto bem ao lado. Vou diminuir o tamanho. Aí. Se quiser, pode reduzir mais ainda a imagem e automaticamente reduzir também o tamanho do texto. Porque o cabeçalho realmente ele tem um tamanho pequeno. Tá aí. Por fim, né? Por exemplo, eu tenho um traço aqui no meio, aqui embaixo. Então isso é borda. Vou em página inicial. Parte de borda, borda inferior. Tá lá. Cliquei fora. Outra dúvida que sempre o pessoal tem, né? Fica meio clarinho. Esse é meu texto e o cabeçalho clarinho. Isso é normal, tá? O cabeçalho tem uma cor diferenciada justamente para dizer, ó, isso é cabeçalho, né? O que tiver na cor preta, o cor do texto, é o meu texto comum. Então aqui, né, eu vou... fluxo do processo de compra. Vou centralizar, colocar negrito, cor vermelha e vou aumentar também o tamanho da letra. Aqui são 3 retângulos com 2 setas que eu posso criar isso, tá? Através de inserir formas. Aí eu procuro retângulo e tal. Quem está mexendo com o Google, documentos Google, né, terá que fazer isso, inserir desenhos e depois desenhar, né, com a forma, dá um pouco mais de trabalho, mas o Word, né, ele veio agora com um botão chamado Smart Art, quer dizer, não é agora, né, já faz um tempinho, onde ele me dá, né, vários modelos prontos. Nesse caso, em questão, é o primeiro modelo de processo, dou OK, aí eu venho aqui agora e escrevo escolha, pedido e compra. Então eu venho aqui, escolha, pedido e compra. Clique fora, tá aí, né, o texto. Posso vir aqui, né, e dar uma reduzida no tamanho dele, dar uma ajeitada, né? Ele está centralizado. Eu posso dar um espaço. Aqui no meio é uma cor mais escura, né? Então eu venho aqui na latinha de tinta. Posso escolher uma cor mais escura dele. Não, deixa ele mais escuro. Ok. Depois eu venho aqui e coloco o texto alinhado à esquerda. E aqui eu vou inserir uma tabela de 3 colunas e 4 linhas. Então vou lá no menu inserir, tabela, 3 colunas e 4 linhas. Aí o pessoal pergunta, né, como que eu fiz, né, a primeira coluna aqui ser mais estreita. Então é só vir aqui, ó, com o mouse devagarzinho, quando ficar entre, né, exatamente em cima da linha, eu venho e escrevo código.
depois produto e depois o valor. O valor também ele está um pouquinho para cá. O valor ali é centralizado. Se é para fazer igual, né? O código também acho que é centralizado. Tá com cinza, cor de fundo, o pessoal às vezes está com dúvida também. Sempre a latinha de tinta, né? Ela pode auxiliar você, né, a colocar essa cor aí, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei qualquer valor, tá? Então, vamos ver se eu consigo copiar ele aqui. Não. Então, 1, 2, 3, XYZ. E aqui, 10, 20, 50, 10. Vieram, né? Então é sempre bom ter cifrão. Perguntaram também, o aluno às vezes tem dúvida se dá para colocar isso automático. Isso é no Excel, tá? No Excel dá para você colocar ele de maneira automática. Então tá aí. O que mais que eu tenho aqui? Alinhamento à direita. Aqui, a assinatura minha aqui, eu fiz uma caixa de texto, tá? Para justamente mostrar a caixa de texto, você pode desenhar, né? Então vai lá, inserir, caixa de texto, desenhar a caixa de texto. Clique e arrasto. E aqui eu venho aí aqui eu posso centralizar. E ali o pessoal também sempre tem dúvida, que eu coloquei aquela linha, inserir formas. Linha. Aí outra dúvida que o pessoal pergunta, nossa, mas está em azul. Contorno de forma, preto. Tá aí. E por fim aqui eu tenho um esquema de fórmula, tá? Então é inserir equação, inserir nova equação. Aí aqui, olha, se você olhar o exemplo meu, né, o que eu fiz foi assim, ó. Lógico, usando um negócio muito simples, né? Ele escreve em cima e embaixo, né? Resultado final. Né? Então tem um degrauzinho ali, podemos dizer, tipo X1, X2, né? Uma coisa muito comum. Quando eu mando inserir equação, ele abre esses botões aqui que não existiam. Aí eu venho nesse segundo, ó, subscrito, né? Aí apareceram dois quadrados. Aí eu venho aqui, escrevo resultado no quadrado de baixo, final. P1 mais P2 mais P3. Aí é do mesmo jeito. P1 mais... Dá trabalho? Dá. Tem outro jeito de fazer? Tem. Eu já vi gente fazendo. Como a minha fórmula ela é muito simples, tem como eu criar tem botão de subscrito que dá para você fazer no Word, tá? Mas eu tô aqui apenas, olha lá, coloquei a fórmula, né? Eu botei a fórmula. Então existem outras maneiras de fazer esse subscrito. Depois eu venho aqui e vou colocar um símbolo.
tá? Ou caractere. Quem estiver fazendo no documentos do Word é um pouquinho diferente, mas segue a mesma ideia, tá? A questão do botão, tal, segue a mesma ideia. E por fim, no final aqui, eu vou colocar um rodapé. Rodapé, posso colocar um rodapé em branco, tá? Aí ele abre para mim um número de páginas. Esse número de páginas eu vou colocar no fim, do lado direito, como está escrito aqui, ó, né? Tem um formato ali, olha lá, apareceu, e eu quero uma linha em cima, né? Como está aqui no meu exemplo. Então isso é borda. Então eu vou lá procurar, só que a borda agora é borda superior. Tá aí. Pronto, acabei de fazer, tá? Existem outras maneiras, tem gente que usou tabela, né, usou questão de subscrito, né, um botão chamado subscrito. Olha, fique à vontade, o importante era fazer igual, tá aí, né? Igual, então essa é a segunda atividade. Ok? Qualquer coisa em aula a gente está aí para tirar dúvida. Falou, pessoal!